Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Preparados para uma história que vai arrepiar e fazer você pensar? Hoje, vamos mergulhar num dos relatos mais intrigantes e, por vezes, mal interpretados da Bíblia. Preparem-se para desvendar o mistério da mulher que, supostamente, falou com o diabo. Sim, vocês ouviram direito. E não é só uma lenda, é uma história real, com lições poderosas para todos nós. Mas antes de começarmos, já sabem, né? Se você gosta de mistérios bíblicos e quer desvendar os segredos das Escrituras, já deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos incríveis. Assim você ajuda o canal a crescer e a levar essas histórias fascinantes para mais pessoas. Então, vamos lá. Quando ouvimos a frase, a mulher que falou com o diabo, nossa mente pode ir imediatamente para a imagem de um ser malévolo sussurrando segredos obscuros. Mas a verdade é que a Bíblia nos apresenta uma figura feminina que, de certa forma, se encontrou com uma entidade que representava o mal. E não estou falando de Eva no Jardim do Éden, que é outra história fascinante, mas de uma mulher em particular que viveu em um momento de grande angústia na história de Israel. Essa história nos leva ao Antigo Testamento, no livro de Samuel, capítulo 28. O cenário? Um Israel em crise. O rei Saul, outrora um líder promissor, agora estava em declínio espiritual e militar. Ele havia desobedecido a Deus repetidamente e o Espírito do Senhor se afastara dele. Em seu lugar, um espírito maligno começou a atormentá-lo. Imaginem a pressão. O povo estava apavorado com a ameaça dos filisteus, seus inimigos constantes, que se preparavam para uma batalha decisiva. Saul, desesperado, tentou buscar orientação divina. Ele consultou o Senhor, mas Deus não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. E aqui entra o ponto crucial. Deus tinha se afastado de Saul. Em seu desespero, Saul se lembrou de uma lei que ele mesmo havia imposto, a proibição de consultar médiuns e feiticeiros. No entanto, em sua angústia, ele resolveu quebrar a própria lei. Ele instruiu seus servos: procurai-me uma mulher que seja médium, para que eu vá consultá-la. E seus servos responderam: há uma médium em Endor. Endor era uma cidade que ficava atrás das linhas inimigas, o que já mostrava o nível do desespero de Saul e o perigo que ele estava correndo. Então Saul se disfarçou. Ele tirou suas vestes reais, vestiu outras roupas, e sob o manto da noite, levou 2 homens consigo para Endor. Imagina a cena. O rei de Israel, escondido, buscando conselho onde ele mesmo havia proibido. Isso nos mostra o quanto o desespero pode nos levar a tomar decisões que vão contra nossos próprios princípios. Ao chegar à casa da mulher, que a Bíblia descreve como uma médium ou necromante, Saul fez seu pedido. Peço-te que me adivinhes pelo espírito de um morto e me faças subir a quem eu te disser. A mulher, reconhecendo a gravidade da situação e talvez temendo a lei do próprio rei, respondeu: bem sabes o que fez Saul, como eliminou da terra os médiuns e os adivinhos. Por que então armarias ciladas contra a minha vida para me fazer morrer? Saul, jurando pelo Senhor, a acalmou. Tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. Note que ele jurou pelo nome de Deus para proteger uma prática que Deus havia condenado. Mais uma contradição em sua vida. A mulher então perguntou: quem te farei subir? E Saul respondeu: faze-me subir a Samuel. Samuel, o grande profeta de Deus, que havia ungido Saul como rei, mas que também havia sido seu crítico mais severo e havia morrido pouco tempo antes. O profeta Samuel era a única voz que Saul realmente confiava e talvez temia. E é aqui que o mistério se aprofunda. Quando a mulher viu Samuel subir, ela soltou um grande grito. Ela percebeu que aquele homem disfarçado era o próprio Saul. Como ela percebeu? Talvez a manifestação de Samuel fosse tão real e poderosa que a assustou.
Ou talvez a própria presença de Samuel revelou a identidade de Saul. Ela disse a Saul: "Por que me enganaste? Tu és Saul." Saul, ainda mais apavorado, perguntou: "Não temas. Que vês?" E ela respondeu: "Vejo um Deus que sobe da terra." Saul insistiu: "Qual é a sua forma?" E ela descreveu: "Vem subindo um ancião, e ele está envolto numa capa." Saul, então, soube que era Samuel. Ele se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. Agora, a pergunta que todos fazem: era realmente Samuel? Ou era um espírito enganador? Ou a mulher estava apenas manipulando a situação? A Bíblia diz claramente que Samuel subiu, e a mensagem que Samuel trouxe foi de condenação e desgraça para Saul. Ele disse: "Por que me perturbaste fazendo-me subir?" E Samuel profetizou a derrota de Saul na batalha seguinte, sua morte e a morte de seus filhos. Ele confirmou que Deus havia se afastado de Saul e entregado o reino a Davi. Saul caiu por terra, aterrorizado. Ele estava fraco, pois não havia comido nada o dia inteiro. A mulher, vendo seu estado, insistiu para que ele comesse. Ela matou um bezerro gordo, assou pães sem fermento e o serviu a Saul e seus servos. Depois de comer, eles se levantaram e partiram naquela mesma noite. Essa história é complexa e cheia de camadas. Primeiro, ela revela o perigo do desespero e da desobediência. Saul, um rei escolhido por Deus, se afastou tanto que chegou a ponto de consultar uma médium, algo abominável aos olhos de Deus. Sua desobediência o levou a um caminho de angústia e destruição. Segundo, levanta questões sobre o mundo espiritual e a comunicação com os mortos. A Bíblia condena veementemente a necromancia. Mas, nesse caso específico, Deus permitiu que Samuel aparecesse, não para validar a prática da necromancia, mas para entregar uma mensagem final de julgamento a Saul. Alguns estudiosos argumentam que não foi Samuel de fato, mas uma ilusão ou demônio que se passou por ele. No entanto, o texto bíblico é claro ao dizer: Samuel subiu. O ponto principal não é a legitimação da prática, mas a mensagem de Deus através do que ocorreu. Terceiro, a história mostra a falibilidade humana, mesmo de líderes poderosos. Saul, com todas as suas vantagens, falhou por falta de obediência e humildade. Sua vida é um alerta para todos nós sobre a importância de permanecer conectados com Deus e obedecer à sua palavra, mesmo em tempos de crise. A mulher de Endor, por sua vez, é uma figura controversa. Ela praticava algo condenado, mas demonstrou certa compaixão por Saul ao vê-lo tão abatido. Não se trata de glorificar suas ações, mas de entender o contexto da história. Então, o que podemos tirar dessa história fascinante e às vezes assustadora? Primeiro, a obediência é fundamental. A desobediência de Saul custou-lhe o reino e a vida. Segundo, não busque soluções em lugares proibidos por Deus. Quando estamos desesperados, o inimigo pode nos tentar a procurar respostas onde não devemos. Terceiro, Deus é soberano. Mesmo quando pessoas desobedecem, Ele pode usar circunstâncias extraordinárias para cumprir seus propósitos e entregar suas mensagens. A mulher que falou com o diabo, ou melhor, que foi o instrumento através do qual uma manifestação sobrenatural ocorreu a pedido de Saul, nos ensina uma lição profunda sobre as consequências de nos afastarmos de Deus e da importância de buscá-lo da maneira correta. É uma história que nos convida a refletir sobre nossas próprias escolhas, sobre onde buscamos conselho e sobre a nossa obediência a Deus. A Bíblia não é apenas um livro de histórias antigas. É um guia de vida com ensinamentos atemporais. E você, o que achou dessa história? Ela te surpreendeu? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Adoraria saber o que vocês pensam sobre esse mistério bíblico. Se você gostou desse mergulho profundo na palavra, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar este vídeo com seus amigos e se inscrever no canal para mais conteúdos como este.
Sua participação é muito importante para nós. Muito obrigado por assistir e por fazer parte da nossa comunidade. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Tchau!